Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus ela esteja e ela permaneça em nossos corações, em nossas vidas, hoje e sempre. É com muita alegria que estou aqui gravando esta aula, a aula 78 da Escola do Aprendiz do Evangelho, a aula psicossomático, medicina psicossomática, psique mental, somático, corpo físico. Então é a respeito desse assunto que vamos abordar essa aula, corpo e da mente. Então, vamos dar um pulinho no Novo Testamento, lá no Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 15. E lá Tiago fala sobre a oração da fé. Então Tiago fala que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então ele fala de doente, fala de oração, fala de fé. Então, quando a gente estuda essa doutrina, a gente vê que ter fé não é acreditar, é algo mais além. Não é simplesmente acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Como o Emmanuel fala, isso os demônios também fazem. Acreditar, a nossa fé ela só vai se fortalecer quando a gente aprender a conhecer, a estudar as leis universais. Então, Emmanuel pegou esse trechinho de Tiago e trouxe uma mensagem no livro Fonte Viva, mensagem 86. Eu até pediria que depois vocês pegassem o livro Fonte Viva e não simplesmente lesse, estudasse essa mensagem 86, porque ela corresponde com essa aula. É lógico que na aula nós vamos abordar assunto que não está ali, mas este jogo do corpo e da mente, essa mensagem 86 do livro Fonte Viva, tem tudo a ver com essa aula. E nessa mensagem, o título dessa mensagem já é uma pergunta de Emmanuel. Quando ele pergunta, estás doente? Aí ele nos consola, falando que todas as criaturas humanas adoecem. Todas as criaturas humanas adoecem. E poucas são aquelas que conseguem a cura integral. Porque nós não conseguimos nos manter 24 horas por dia, todos os dias, em vigilância. Então, o corpo doente, ele sinaliza o que para nós? Nós, espírito ou alma. Quando o nosso corpo adoece, ele está nos mostrando que algo fora dele está acontecendo de forma errada. Então o nosso corpo físico, ele adoece porque fora dele algo está errado. O nosso corpo mental está sendo conduzido pelo Espírito
espírito não tão evoluído que nós somos, adoecermos este corpo mental e em seguida o nosso corpo físico adoece. Então, a nossa mente, ela está ali bem próxima do espírito, o corpo mental. Ela, junto com o espírito, se torna uma fonte criadora. Então, a nossa forma de pensamento e sentimento é responsabilidade do espírito. Por isso nós estamos ligados a um corpo físico para passar pelas dores, pelos prazeres e evoluirmos. Então, como a nossa mente, junto ao espírito, é uma fonte criadora, tudo que pensamos é responsabilidade do espírito. Então, vamos prestar atenção quando nós nos magoamos. O que fazemos com o nosso corpo físico quando nós nos magoamos? Quando nós nos mantemos em mágoa. Então algo acontece, nós não compreendemos a ação do nosso próximo e nós nos magoamos com ele. E na maioria das vezes nos magoamos com pessoas que amamos. Então o que acontece? Nós somos seres que estamos em evolução. E muitas vezes gostamos de uma pessoa por amizade ou por alguma afinidade, nós depositamos uma certa confiança em uma pessoa. E essa pessoa muitas vezes não suporta o peso da responsabilidade que confiamos nela. E quando ela falha, nós, na maioria das vezes, nos magoamos. Passamos a odiar pessoas que amávamos. E dentro do nosso íntimo, algo não fica bem. É como se nós enchesse uma xícara de veneno e emanasse para o outro. E o outro não bebesse aquela taça e ela voltasse para nós e nós bebesse. Desculpa, gente. O tempo está muito seco. Então eu vou mostrar para você como é que isso acontece. Nós somos seres espirituais ligados a um corpo físico. As nossas criações mentais são nossas. Diferente do ar que respiramos, essa energia vital que nós inspiramos e expiramos. Ela é do universo. Então o que acontece? Nós inspiramos, essas energias vitalizam nossos órgãos e aquilo que não nos serve mais, ela leva embora. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção à forma que respiramos e procurar respirar ar puro. Muito interessante a gente ter esse contato com a natureza
para respirar um ar puro. Então veja bem, o ar não é nosso, a energia vital não é nossa, então nós inspiramos e devolvemos, porque não é nosso. Agora os nossos pensamentos são nossos, nós pensamos e emanamos ele para o universo. O universo recebe e nos devolve. Se a nossa criação mental, nossos pensamentos forem positivos, o universo recebe e nos devolve algo positivo. E quando é negativo, nós temos que receber da mesma forma, porque é nosso. Por isso somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E pensamentos negativos gera sentimento negativo. Porque todo sentimento ele vem após o pensamento. Sabe aqueles pensamentos repetitivos, negativos, muitas vezes? Tomem cuidado com isso. Então, pensamentos negativos, sentimentos negativos. Se emanamos pensamentos mal para uma pessoa, muitas vezes nem atinge essa pessoa se ela não estiver ligada a nós. E esse pensamento volta para o corpo físico. Então dá para entender esse processo da mente. A mente criando algo que vai nos curar ou nos adoecer. Qual que é a nossa fé? É no bem ou é no mal? O que estamos alimentando com a nossa forma de pensamento? Porque Jesus falou que a gente comete pecado até mesmo pelos pensamentos. Então, pensamentos têm poderes. O poder de nos curar e o poder de nos adoecer. Então, vamos falar agora de um outro corpo. Nós falamos um pouquinho do corpo mental, que essa aula é toda baseada nele. Mas vamos falar agora sobre o duplo etérico. O que é o duplo etérico? É um corpo da matéria física, matéria terrestre. Esse corpo, segundo os estudiosos, tanto orientais quanto fugiu agora. Fugiu o nome. Interessante, né? Quanto aqui do Ocidente, eles falam que esse corpo ele fica em média 3 centímetros do nosso corpo físico. Só que o nosso olho, por conta do peso da matéria, nós não enxergamos. Mas pessoas que têm boa evidência, eles conseguem ver esse corpo. E neste corpo duplo etérico, está nele algo chamado centros de força. O que são esses centros de força? Centro de forças, também conhecido como chakras, estão neste duplo etérico recebendo informação do perispírito. Então, o que é o perispírito? Segundo Allan Kardec, que deu esse nome de perispírito, mas nós também já escutamos falar dele por outros nomes. Por exemplo, corpo astral, que os nossos olhos também não conseguem enxergar. Só os médios evidentes é que têm contato com essas imagens. A maioria de nós não. Então esse duplo etérico ele serve para receber
Vou fazer aqui uma analogia para ver se a gente entende. Imagine que o espírito é a usina que gera a força. O nosso perispírito é como se fosse uma subestação que recebe toda essa carga de força que o espírito emana para ela. Então, essa subestação pega essa energia, diminui ela um pouco e manda para esse duplo etérico, que é como se fosse um transformador. Esses que temos nos postes, muitas vezes perto de nossas casas. Seria esse duplo etérico, recebendo essa energia e reduzindo ela, transformando ela na nossa região aqui, podemos falar 110, 220, 360 watts. Então, esse duplo etérico é esse transformador, recebendo essa carga que veio da subestação, que é o perispírito, e o espírito seria a usina que gera a energia elétrica. Está dando para entender essa analogia? E o nosso corpo físico é a lâmpada. É o menorzinho que tem. E é o mais fraco. Então esse duplo etérico, ele recebe essas energias nos seus centros de força. Quando o corpo mental, junto com o espírito, emana pensamentos positivos, esse centro de força ele fica super alinhado. Quando esses pensamentos são negativos, esses centros de força desalinha e causa danos ao corpo físico, porque ele recebe essas energias, reduz o potencial dela para poder mandar para a lâmpada, que é o nosso corpo físico. Porque se ela vir com aquela carga toda, o nosso corpo físico, a lâmpada não suporta. Nosso corpo é uma matéria muito grosseira. Então, se essa energia é positiva, ela alinha esse centro de força que está no duplo etérico. E o nosso corpo físico recebe através das nossas ramificações nervosas. E nós ficamos bem. Então, o espírito, junto com este campo mental, é uma fonte criadora. O nosso corpo físico está bem ou não está bem, depende da forma que pensamos. Esse duplo etérico é um corpo que ele morre após a morte do corpo físico. Nós desencarnamos, o que é que acontece? Aí é muito interessante. Esse corpo duplo etérico, após o nosso desencarne, ele se junta ao perispírito. O plano espiritual capta toda a informação que está contida neste duplo etérico, porque tudo que acontece em nossa vida, de nossa responsabilidade, nessa vida física, nessa encarnação, tudo isso a mente superior com a nossa mente registra, seja positivo ou seja negativo, não importa. É registrado tudo, nada fica impune, tudo é registrado. No momento do nosso desencarne, o duplo etérico se afasta do corpo físico até o perispírito. Daí o plano espiritual capta toda essa informação e manda para um outro corpo chamado corpo casual. Então eu acredito que vocês vão ter uma aula, ou já tiveram, eu acho que está mais para frente essa aula, que se chama Lei de Causa e Efeito, é do 3º ano. Lei de causa e efeito. Então, lei de causa e efeito, este corpo casual está ligado a essas leis. Então, o plano espiritual capta essas energias do duplo etérico e armazena no corpo casual.
E o espírito vai para a erraticidade com o corpo, o perispírito, o corpo espiritual ou o corpo astral. Em seguida, ele fica na erraticidade, se preparando para uma nova encarnação. E o duplo etérico volta e se descompõe junto com o corpo físico. Foi o Cristo que falou que o que é da terra fica na terra e o que é do espírito volta para o espírito. Então, muito bem. Na próxima encarnação, o plano, os espíritos evoluídos que cuidam da encarnação dos espíritos que necessitam encarnar, ele, através de uma ligação com o espírito tem que concordar com isso também. Ele pega todas as informações que está neste corpo casual, ligada a causa e efeito, se junta com o perispírito e dá formato ao novo corpo físico da futura encarnação do espírito. Isso vocês vão ver em aulas futuras também. Muito importante essa aula futura. Estudo do perispírito. Não perca essa aula, por favor. Então, o espírito, junto com este plano espiritual, vão planejar o futuro corpo dentro daquelas condições que está registrada neste corpo casual. Ali o plano vai achar um pai e uma mãe que corresponda com as necessidades do corpo futuro do espírito. Então, naquela cadeia hereditária, herdamos algo da nossa mãe e herdamos algo do nosso pai. Quando vamos no médico, um homem mesmo, por exemplo, na minha idade, a primeira coisa que o urologista pergunta é se o nosso pai teve próstata. Porque se ele teve, provavelmente eu vou herdar. Nem tem essa possibilidade. Então nós herdamos, biologicamente, fisicamente falando, algo do nosso pai e da nossa mãe. Agora, a responsabilidade do espírito é herança nossa. Como assim? Imagine eu, Paulo, posso ser, espiritualmente falando, o meu tataravó. O meu tataravó, espírito, pode ser eu. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, nada que acontece comigo nessa encarnação é por acaso. De bom ou de mal. Escutamos muito aquela frase, é karma. Mas o karma, ele pode ser bom ou pode ser ruim. É uma colheita. O nosso karma é uma colheita. Se na minha vida acontece só coisas boas comigo, é porque eu só plantei coisas boas. Mas será que eu, sendo um espírito não tão evoluído, não vou errar? Então, toda vez que a dor e o sofrimento bate em nossa porta, é uma colheita do nosso passado. Nós plantamos. E muitas vezes jogamos tudo isso em encarnações passadas. Mas quando falamos de pensamentos, às vezes, quase tudo
é dessa encarnação. Então o nosso corpo futuro vai depender do nosso comportamento na vida passada. Estamos vivendo hoje algo que plantamos na nossa encarnação passada. Então, o duplo etérico é isso. O duplo etérico é um corpo que recebe as energias do perispírito e manda para o corpo físico. Ficou claro até aí, meu povo? Espero que vocês entendam bem essa aula. Essa aula é muito importante. Então sabemos que o espírito é quem prepara o terreno para a saúde ou para a doença. O espírito é o dono de tudo. Então quando a gente fala eu maior, o eu maior, essa palavra é muito dita dentro da cultura oriental. O eu maior. Consciência. Eu maior, consciência. Eu inferior, mente. O processo da nossa mente é nós evoluir ela. Por isso encarnamos tanto. Quando nós evoluir a nossa mente, todos os nossos atos vai ser consciente. Então, quando a gente fazer tudo sobre a nossa consciência, Jesus é o nosso governador. Somos livres, mas somos conscientes. Então, a necessidade de nós encarnarmos, passarmos por tudo isso que estamos passando hoje, é para o nosso próprio bem, para nós evoluir. E sem dificuldade, sem trabalho, não há evolução do espírito. Então, se é o espírito quem é responsável pelo corpo físico e pela saúde dele. É difícil de entender esse processo de espírito e corpo, porque nós vem de uma cultura que escutamos muito falar. Será que eu tenho espírito? Então, quando a gente fala será que eu tenho espírito, a gente se sente que somos o corpo físico. Nós não somos este corpo físico. O corpo físico é um acessório ligado ao espírito. Então o espírito está ligado ao corpo físico, mas o espírito é muito maior que o corpo físico. O espírito é uma energia que se movimenta da mesma forma que nós pensamos, na mesma velocidade. O corpo físico não, o corpo físico é uma matéria muito pesada. Então, somos espírito ligado a um corpo físico. Temos que entender isso. Né? Então, vamos falar um pouco sobre a medicina do futuro. Quem estudou essa aula deve ter tido uma consciência do que vem ser a medicina do futuro. Né? Então a medicina atual, essa medicina da ciência aí, quem assistiu o filme O Diário de um Espírito, que é a história do nosso glorioso Bezerra de Menezes, tem uma frase muito interessante nesse filme. Bezerra fala que o médico que só atende quando a consulta é paga não é um médico. Ele chama de negociante da ciência. Então, por favor, gente, nós estamos estudando Espiritismo, essa doutrina maravilhosa. Essa aula, por exemplo, ela nos mostra o que vai ser a medicina do futuro. A medicina do futuro ela vai ser baseada no magnetismo,
onde uma pessoa bem intencionada, com o corpo bem cuidado, consegue equilibrar a outra. Então, acredito vocês que estão fazendo a escola pela primeira vez, ainda não recebeu o convite para fazer o curso de passe e o de desenvolvimento mediúnico por conta dessa pandemia. Então vamos entender qual é a responsabilidade de um passista. Quando vocês for fazer esse curso de passe, ele é um curso assim que eu reconheço que ele é dado de uma forma muito rápida, mas a Aliança Espírita ainda não teve essa preocupação em... Escutei falar até que já teve, aumentaram os números de aula, mas mesmo assim, prestem muita atenção quando vocês fazerem este curso, porque é oferecido a vocês o livro Passes e Radiações, mas não é obrigado ninguém comprar. Aliança, pelo menos estudo da Aliança, baseado em Edgar Armond e baseado também em tudo que Kardec nos deixou. Não obriga ninguém a nada, instrui. Então vocês vão ser instruídos a comprar esse livro. Se vocês realmente vão fazer esse curso para trabalhar com o passe, compre esse livro, se juntem em grupo e estude. Para vocês tomarem consciência qual deve ser o comportamento de um passista. O passista deve tomar cuidado diariamente. Porque quando ele fala a medicina do futuro, quem são os médicos do futuro? São vocês que vão fazer curso de passe. Agora Jesus, ele nos deixou uma orientação tremenda sobre passista, pessoas que querem cuidar do outro. Fora todas essas orientações contidas nesse livro Passes e Radiações, Jesus nos orientou que um cego não pode conduzir o outro. Se isso acontecer, os dois caem no abismo. Então Jesus quis nos mostrar que um doente não pode cuidar do outro. E é natural a gente ver pessoas dentro do nosso movimento, trabalhadores, colaboradores da Seara de Jesus dentro de uma casa espírita, que muitas vezes em perturbação, porque todos nós podemos cair em perturbação por conta dos nossos pensamentos, da nossa mente ainda vacilante. E acontece muito das pessoas trabalhar em uma casa espírita e fazer um tratamento espiritual numa outra casa para não parar de trabalhar. Isso é muita falta de informação. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Porque é um cego conduzindo o outro, os dois vão cair num abismo. Então o que acontece com o passista? O passista ele deve ter consciência, principalmente da sua alimentação. O livro do André Luiz, Missionário da Luz, Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, traz informação sobre a alimentação necessária para a nossa evolução, para essa medicina do futuro. Emmanuel também passou um livro muito interessante que passista tem que estudar esse livro. Chama O Consolador. Porque o passista ele passa a ser um consolador.
ele passa a ser um médico de Jesus. Ele passa a ser parte dessa medicina do futuro. Mas para isso precisamos tomar consciência do que é um médium passista. Então, nesse livro do Edgar Morin, Passes e Radiações, ele resumiu tudo de uma forma muito fácil de estudar e entender. Então, uma pessoa com o seu corpo sadio e bem intencionada, ela pode alinhar os centros de força do caído, daquela pessoa que está em perturbação, mas desde que ela esteja bem. Bem psicologicamente e fisicamente. Quando falamos de alimentação, hoje é difícil nós ter um alimento totalmente saudável, por conta do envenenamento do nosso planeta. Nesse livro, nós somos orientados a buscar nossas vitaminas e as nossas proteínas através dos grãos e dos vegetais. Nós encontramos essas informações no capítulo 3, no capítulo 5, 6, e tem uma informação muito importante sobre consumo de carne vermelha no capítulo 28 do Passes e Radiações. E sobre alimentação, sobre carne vermelha também, no final dessa escola vocês vão receber um livro chamado Guia do Discípulo. Leiam com atenção, com muita atenção, o capítulo 11 desse livro. Se vocês que estão refazendo escola tiverem esse livro na mão, leiam o capítulo 11, estudem e veja qual deve ser a consciência de um médium passista. Então, gente, estamos falando aqui sobre alimentação. Nós somos responsáveis por tudo que mandamos para dentro deste corpo físico. Então a gente fala de pensamentos, somos o que pensamos. Tem um mestre oriental, um guru do yogi, 460 anos antes da vinda do Cristo. Esse mestre yogi já falava que nós somos o que comemos. Como eu falei para vocês, quase toda alimentação que chega em nossa mão é alimentos que, no mínimo, escravizaram alguém para produzi-lo. Por isso a importância da gente ir nas pequenas feiras. As frutas, as verduras, os legumes, muitas vezes não são aqueles mais bonitos, mas são os mais saudáveis. E a energia deles é melhor, porque são aqueles pequenos produtores que produzem e que vendem. Não tem tanta exploração nesses produtos. Os yogis, eles têm uma preocupação muito grande com o alimento, de onde veio o alimento que eles preparam e a forma que prepara também. Se você é chefe de cozinha, dona de casa, e se um dia você estiver magoada, não faça alimento para ninguém, porque a água do alimento, ela capta as nossas energias instantaneamente. Tá? Por isso que muitas vezes ocorre de pessoas se alimentar em restaurante, muitas pessoas ficarem doentes após se alimentar no restaurante. Porque em cozinha de restaurante trabalham muitas pessoas. E campo de trabalho, vocês sabem como é.
Então, muitas vezes, a pessoa ali trabalhando com ódio, a água capta aquele ódio da pessoa instantaneamente e transmite através da alimentação. Então, outra coisa que a gente deve prestar atenção na nossa alimentação é que o processo da alimentação é muito acelerado. Então, quando comemos um alimento que ele veio desse processo de aceleramento, é natural nós desenvolver o desequilíbrio da nossa ansiedade. E nós, com a nossa ansiedade em desequilíbrio, nosso pensamento, nosso corpo mental está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio chega lá no duplo etérico e é transferido para o corpo físico. Está aí a nossa doença, através da nossa alimentação. Pessoas que têm o equilíbrio deste corpo mental, da forma de pensamento, ela não tem tanta fome. Ela domina esses desejos. Nós comemos muito e estragamos muito. Em média, hoje, um ser humano come alimento de 3, por conta dessa ansiedade. Né? E o planeta Terra produz alimento para alimentar 12 bilhões de habitantes, temos 7,5 mais ou menos, e 30% vive em extrema miséria. Responsabilidade nossa. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso me mudar e ter olhos diferentes para aqueles que necessitam mais do que eu. Então é consciência, esse é o papel do médium. Isso faz parte da nossa reforma íntima. Muitas vezes esquecemos a nossa caderneta, a ferramenta maravilhosa que a escola nos oferece. Temos que nos reformar moralmente. Muitas vezes não temos coragem de pegar na caderneta porque ainda não temos coragem de entrar para dentro de nós mesmos. Então, essa higiene física e mental, ela deve acontecer. Para nós que queremos ser médico dessa medicina do futuro, nós que queremos cuidar de pessoas com o magnetismo através dos passes nas casas espíritas, devemos tomar cuidado com a nossa forma, nossas criações mentais. Como eu falei aqui, é muito natural a gente chegar nas casas espíritas e a gente ver aquelas bandejinhas com água, principalmente dentro das câmaras de passe. Ali o grupo se reúne através da oração, da elevação espiritual, dessa ligação, esse desejo de cuidar do outro, e a água vai captando tudo instantaneamente. E aquela aguinha que nós tomamos, quando fazemos uso da fé, como Tiago nos ensina, equilibramos nosso corpo físico, nossos chakras, e a nossa cura acontece. Como o Emmanuel fala nessa mensagem que eu citei para vocês, vou repetir mensagem 86 do livro Fonte Viva. Ele fala que a injeção e o comprimido nos traz alívio. Mas a nossa cura depende dos nossos sentimentos, do nosso coração. É a mesma coisa da gente ir na casa espírita, buscar o passe e nunca ir querer estudar. Então a gente vai ficar só na superfície. Para nós encontrar a nossa cura real, temos que mergulhar para dentro de nós mesmos, ser consciente dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E dessa forma, vamos ser o médico do futuro. O médico do futuro não é aquele que estuda para ganhar dinheiro, é aquele que estuda para cuidar de pessoas. Agradeço, espero ter contribuído, tirado um pouco a dúvida sobre mente e consciência, sobre duplo etérico,
E mais uma vez vou repetir aqui para vocês. Caderneta pessoal e reforma íntima. Se sonhamos com um mundo melhor, devemos primeiro procurar ser pessoa melhor. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado e gratidão por esta oportunidade.